pastora, qual é o tema da ministração, pastora? O tema da ministração você nunca mais vai esquecer. Há um memorial diante de Deus. Como é que é, pastora? Sim. Há um memorial diante de Deus. Isso aqui, irmãos, não é para nós temer. Isso aqui, irmã Gesilda, é minha mãezona na fé. Isso aqui não é para nós temer. Isso aqui é para nós tremer e estremecer. Por quê, pastora? Porque diante de Deus há um grande memorial. Memorial esse que é escrito. O que nós falamos, o que nós fazemos. Há um memorial. E nesse memorial está registrado até o que nós falamos. Por isso que nós temos que termos cuidado com o que nós vamos falar. Eu já vi pessoas blasfemar contra Deus e praticamente imediato eu já vi a disciplina de Deus sobre a vida dessas pessoas. Por quê, pastora? Porque ninguém insulta Deus. Primeiro porque Deus não se deixa escarnecer, Ele é soberano. Ninguém pode ir contra Deus, né, irmã Gesilda? Ninguém. E nós, meras carnes, pó da terra, precisamos nos colocar no nosso lugar. Precisamos nos colocar no nosso lugar de origem. Pastora, que lugar é esse? Pó da terra. De lá nós viemos e de lá nós retornaremos. E aí por que tanta arrogância? E aí por que tanto nariz empinado, tanta crista alta, tanto esporão de galo esporando todo mundo ao mesmo tempo? Nós vamos aprender nessa palavra aqui, desde já, que há um memorial diante de Deus. Principalmente em relação às nossas palavras. Então, a palavra que nós vamos estudar agora, você que é um amante da palavra de Deus, que gosta de ensinamentos mais prolongados, eu sou assim, não gosto de coisa muito... aí aquele monte de coisa, ao mesmo tempo, vídeos em culto, eu gosto de ensinamentos. Eu gosto de ministrações ministradas pelo Espírito Santo. Essas mudam a nossa vida. Essas nos transformam. Agora, só recebe já? Que é isso? Onde estão os ensinamentos? Ontem eu postei um vídeo sobre um assunto que não se vê pregando nas igrejas. Sobre a famosa preguiça. Quanto tempo você tem ouvido falar sobre preguiça nas redes sociais, nas pregações? É só motivação, né? Como é que um preguiçoso ele vai chegar a algum lugar? Como é que um preguiçoso ele vai conquistar alguma coisa na vida? Ele vai ficar só nas motivações, nos vídeos de motivação e pronto, não sai dali. Tem que ter ensinamentos aprofundados para ir lá na nossa medula, para chegar no corpo, transpassar, chegar na alma e chegar no nosso mais profundo, que é o Espírito. Porque é a palavra de Deus que vem mudando, que vem nos transformando. É a palavra de Deus que tem poder para transformar uma velha criatura numa nova criatura. Amém? Então a palavra do Senhor, nota aí, Malaquias capítulo 3, no versículo 7 em diante. Eu não vou só chegar no versículo 10, nós estamos ficando carecas. Olha, Gesilda, cabelos brancos de saber Malaquias 3:10. Pastora, mas eu já sei, eu já faço isso. Calma, você pode fazer, mas você pode aprender algo mais aqui nesse ensinamento. E Deus quer
trazer um ensinamento mais detalhado para nós. Deus quer trazer um ensinamento, quer ensinar. Você sabia que tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que são servos do Senhor, mas que não obedecem o que Deus manda em Malaquias 3:10. Não obedecem. Entra aqui e já voa para acolá. E querem uma vida transformada. E querem que suas vidas melhorem. E querem avançar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se teve uma das primeiras coisas que eu aprendi assim que eu me converti, foi aplicar Malaquias 3:10 na minha vida. Para quem me conhece como a Gesilda, sabe que a minha vida, antes de eu entregar minha vida para Jesus, era uma vida de complicação. Não tinha onde morar, nunca tive uma casa própria, era uma derrota. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu aprendi, assim que eu comecei a dar meus primeiros passos na casa de Deus, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi sobre Malaquias 3:10. Esse assunto que o Senhor Jesus vai abordar agora. E ele vai abordar, não é para te enforcar ou te obrigar a fazer isso, não. Ele ensina, vai de cada um dar ouvidos e reter o ensinamento, aplicar. Por quê? Quem aplica não vai perder, só vai ganhar, porque vai ser abençoado. Quem não aplica vai continuar na mesmice. Então, eu tenho liberdade de falar disso aqui, porque eu vejo as maravilhas do meu Jesus. Em cada detalhe, cada vez que eu olho para minha casa, eu vejo até os tijolos, gente. Eu vejo a mão do Senhor. Olha que já chegou professor aqui, ó, de ter dois empregos, professor, de ter 2 empregos. E chegar na minha casa e dizer, meu Deus, como é que vocês conseguiram uma casa dessa? Porque eu sou professor, tenho 2 empregos, vocês às vezes nem emprego têm. Às vezes passam, né, um desemprego, às vezes está empregado. Quem trabalha com empresa privada é assim, né? Que nem muitas vezes eu trabalhei, a empresa fechou e aí você fica naquela, né? E um salário. E ele dizendo, e eu que ganho 2, ganho até bem, vivo de aluguel, nunca consegui ter uma casa. Você está entendendo, irmãos? De chegar e olhar e ver a excelência da excelência do Senhor dentro da minha casa. Não é uma mansão, mas para quem não tinha, já é muita coisa. E eu louvo a Deus. Então, hoje nós vamos falar de Malaquias 3, no capítulo 7 em diante. E eu já vou começar falando aqui o que está aqui no texto. O que está escrito aqui para depois você me dizer, ai pastora, tu pegou pesado. Gente, a palavra de Deus não tem essa não. A gente não tem que ouvir só aquilo que a gente gosta. A palavra de Deus, ele deixou a sua palavra para 3 ocasiões nas nossas vidas. Santificação, edificação e exortação, povo de Deus. Para nos ensinar. Há momento que ele vai nos exortar. Há momento que ele vai nos santificar. Quer que a gente se santifique mais. E nos despertar. Olha, se santifique mais, jejum, ore. Olha, você está se descuidando da palavra. Você está faltando muito à igreja. Olha, cuidado, se santifica. Edificação. Às vezes a pessoa tá baqueado, tá sofrendo muito, tá meio desacreditado, a fé tá querendo abalar, ele vem edificar a tua fé, ele vem te levantar. Sabe aquele culto que às vezes você vai empurrado. Mas quando pensa que não, você diz, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Mas quando você sai renovado. Porque o Senhor te edificou com a palavra dele lá, te aguou, te regou. E você saiu de novo ali, com a esperança lá em cima, a fé lá em cima, né? Saiu de casa abatido e volta renovado. Essa é a diferença de quem serve a Deus. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá.
No versículo 7 vem dizendo assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Gente, eu sempre gostei, Deus sabe que eu sempre gostei disso aqui. Porque é muito forte esse texto. Não devemos roubar, Deus deixa claro. Ai, se eu pudesse tirar esse nome roubar, porque para quem não tem o entendimento, vai achar grave essa palavra, ofensiva. Mas para com Deus não tem isso, ele diz é ladrão, se for prostituta é prostituta, né? É assim. E aí, se for afeminado é afeminado, e aí vamos fazer o quê? Distorcer? Não podemos. O que ele fala, nós temos que transmitir. E o que ele fala é que não devemos roubar o Senhor. Você sabia que tem muita gente que rouba a Deus? E não é pessoas que não têm o conhecimento. Infelizmente, são pessoas que têm o conhecimento dessa verdade, mas não pratica, não obedece e estão dentro da casa de Deus como ladrão. Pastora, nunca mais eu quero ouvir as tuas ministrações. A única coisa que eu posso lhe dizer é que a ministração não é minha. A palavra roubo não é meu. A palavra roubo é o próprio, aquele que te criou, aquele que te dá saúde, que te dá vida, que te dá emprego, que te dá fonte de renda. É ele que está falando, ei, eu te dou tudo e tu não me dá nada, não? Não é questão de Deus precisar. Mas é uma questão dele nos colocar na posição de que saber que tudo que vem, que chega nas nossas mãos, vem dele. E ele quer uma retribuição para que haja mantimento no reino dele aqui na terra. Ele nos encarrega de nós. Ele nos responsabiliza. É uma responsabilidade de todos que servem a Deus praticar isso aqui. Devolver o que é dele. E nós vamos já aprender aqui o que é devolver o que é de Deus. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. 3 coisas acontecem aqui. Primeiro, a pessoa que ela rouba a Deus é porque ela não confia nesse Deus e ela não confia na justiça de Deus. O que leva muitas pessoas a roubar a Deus é a falta de confiança que Deus é poderoso para dar muito mais do que ela está devolvendo para ele. O que leva muitas pessoas a ter uma vida, quando acabar de ter gente dentro da igreja apontando o pecado dos outros, né? Olha, aí Deus está dizendo, e tu é ladrão, e tu me rouba. Olha aquela ali, olha aquele ali. Nossa, tá vendo, irmã? Pois é. Aí Deus está dizendo, pois é. E tu é ladrão, tu é ladrona. Tu sabe, tu tá dentro da minha casa. Tu senta nas cadeiras da minha casa. Tu recebe o ar condicionado. Eu te alimento. Os meus servos pagam um preço para poder levar a minha palavra. Enquanto você está comendo, dormindo, meus servos estão lá jejuando, orando pela madrugada, para no outro dia fazer o culto, para me derramar as bênçãos sobre você. Você acha bom tomar água, né? Isso, aquilo. Mas você está dentro da minha casa como ladrão. Você é um ladrão, você me rouba. E aí? É duro uma palavra dessa? Talvez tem muita gente aí que nunca mais vai querer nem assistir minhas pregações, mas não é minha. Estou trazendo a palavra de Deus. Um ensinamento profundo para você, para que abra o nosso entendimento. Porque o que Deus exige de nós é uma oportunidade que Ele nos dá de nos abençoar mais ainda. Ele só quer a nossa fidelidade.
Ele não quer saber se é a quantidade, gente. Deus não recebe o dízimo apenas de quem recebe dá 100 mil de dízimo, 10 mil de dízimo. Ele não quer saber de valores, ele quer saber de obediência. Do mesmo jeito que ele recebe 10 mil de um dízimo de uma pessoa, ele recebe o dízimo de um real, de 10 reais de uma pessoa que fez um bicozinho ali. Olha, hoje eu ganhei 20 reais, 30 reais, tirei os 3 reais, está aqui. Ele recebe do mesmo jeito. O que Deus quer é a obediência, simplesmente isso. Para que Ele possa nos abençoar mais ainda. Então, o que leva uma pessoa a roubar a Deus é esses dois motivos. Primeiro, eu creio em Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aí diz que crê, que isso, que aquilo, mas não é dizimista. Não dizima, não devolve o que é de Deus. Ele já é um mentiroso dizendo que confia em Deus. E a prova não é eu que vou provar para você, nem para mim, não. A prova está aqui. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar, porque quem rouba, quem duvida é quem rouba. Eu já vi pessoas dizer, eu não vou devolver o dízimo por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. E a vida da pessoa não sai. É tudo travado. Nada acontece. Por que será? Porque não devolve. E uma coisa que eu tenho para explicar aqui para vocês, povo de Deus. Quando Deus fala em derramar as bênçãos sobre a vida desses que obedecem a Ele, não é só bênção material, não. É bênçãos em todas as áreas, gente. É financeira, é espiritual, é ministerial, é na saúde, sabe? É em várias áreas. A questão é que as pessoas focam muito na questão financeira, material. Mas Deus, Ele vem derramando as bênçãos, Ele não especifica a bênção só da prosperidade, é bênçãos. Bênçãos vários tipos de bênção. Você vai receber uma cura, que nem eu já fui curada de tantas coisas. Que hoje eu olho e digo, meu Deus. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui que é um pouco constrangedor, mas eu preciso porque é testemunho. É testemunho, gente. E ainda que seja algo assim um pouco muito particular da gente, quando a gente é muito grata ao Senhor, a gente não quer engavetar. Mas é um pouco constrangedor para mim, mas você vai me entender. Você vai me entender. Eu tinha um problema desde criança, dentre alguns, né? Mas esse era cruel. De ir no banheiro, vocês estão entendendo, né? Era muito difícil. Gente, era horrível, era terrível. Para mim, no banheiro era uma luta, passava não sei quantos dias, barriga inchava. E era lactopurga. Praticamente a minha vida também, por muitos anos, era lactopurga, era um remedinho, era aquele tal de tamarino, para poder ir no banheiro, né? Gente, eu comecei a orar e pedir a Deus, que Deus tornasse o meu intestino um reloginho, que trabalhasse normalmente. E eu comecei a pedir ao Senhor, dizer, Senhor, desde criança, olha a minha situação, Senhor, eu fico empachada, eu não posso comer certas coisas, eu fico mal, Senhor, uma dificuldade, Senhor, o Senhor vê a minha situação. E eu comecei a pedir ao Senhor, e eu lembro que eu vim aqui em Malaquias 3:10, e eu li aqui para o Senhor, dizia, olha o que o Senhor disse sobre as bênçãos. Então derrama essa bênção na minha vida, me cura. E, irmãos, para a glória de Jesus. Olha, é impressionante, quando eu vou no banheiro, eu já vou agradecendo. Eu digo, Senhor, sério, eu boto minha mão na minha barriga e eu agradeço a Deus. Até por eu ir no banheiro. Eu agradeço a Deus porque eu sei o que Ele fez. Meu intestino trabalhar normalmente, sem você precisar, sabe? Aquele remédio, aquele empachamento, aquela dor que, sabe, era horrível. E eu sou tão grata, que até quando eu vou no banheiro, eu já vou glorificando o Senhor. Eu já vou glorificando. Por quê, pastora? Porque eu sei o que Jesus tem feito por mim.
Mas para nós recebermos as bênçãos, precisamos andar em obediência. Libertação. Quantas libertações eu tinha, precisava. E eu pedi ao Senhor, Jesus foi me libertando. Amém? Então, agora vamos aqui para a palavra. Dizendo no versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vocês desviam dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Observa aqui uma coisa, que Deus está enfatizando aqui uma insatisfação dele para com seu povo. Ei, tem muita gente enganada com Deus. Você sabia que Deus, ele ainda está insatisfeito com muita gente que faz parte do seu povo? Insatisfeito. Aqui Deus estava demonstrando, enfatizando uma insatisfação dele para com o povo, dizendo, vocês se afastaram dos meus caminhos, ou seja, dos meus estatutos, vocês abandonaram. Aí, olha só, eles tinham saído da presença do Senhor, tinham se afastado e nem perceberam que tinha se afastado da presença do Senhor. Você sabia que isso é muito perigoso? O maior perigo é de uma pessoa se afastar da presença do Senhor, às vezes está dentro da casa de Deus, está afastado, do que um que está lá já largadão, para todo mundo ver. É um afastado visivelmente, não é um afastado camufladamente, que nem ele mesmo sabe que está afastado da presença do Senhor. Então, o próprio Deus vem dizendo, e não os guardastes, tornai-vos para vós. Olha o que Deus estava dizendo, tornem para mim novamente. Torne o vosso coração para mim, vocês deixaram de obedecer. Quantas pessoas eram dizimistas fiéis e pararam, gente? Quantas pessoas faziam a obra do Senhor e pararam, se afastaram, foram se afastando do Senhor. E eu tornarei para vós. Olha, isso aqui é grave. Uma vez que uma pessoa se afasta do Senhor, ele também se afasta. Aqui o Senhor manda um alerta através do profeta, dizendo, olha, se voltem para mim. Porque do jeito que vocês se afastaram da minha presença, eu também me afastei de vocês. Mas se vocês voltarem para a minha presença, eu também trarei minha presença para vocês. Gente, isso é muito grave. Isso é para gerar, olha, medo na gente, temor e tremor. Tem gente que diz, não é para ter medo. Pois eu digo, tenha medo de Deus. Tenha temor de Deus. Tenha tremor. A palavra do Senhor diz que o diabo estremece, os demônios estremecem. Estremece, só eu ouvi falar o nome de Jesus. E por que que nós... Gente, então, tornai-vos para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus estava enfatizando aqui, dizendo, ei, tornem para mim. Nem vocês estão comigo, nem eu mais estou com vocês. Mas eu estou me revelando aqui, dizendo para vocês a situação, que nem vocês estão mais comigo, nem eu estou com vocês. Mas tornem para mim, que eu vou tornar para vocês. O Senhor diz, e aí vocês e dá pergunta, mas em que nós temos que retornar? Quantas pessoas estão assim dizendo, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, gente, tem que haver comunhão com Deus. Comunhão não é estar dentro de casa dizendo que eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, Não é isso, tem que fazer parte do corpo de Cristo. Tem que estar ligado, gente, no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, no versículo 8, o próprio Deus vem enfatizando aqui, roubará o homem a Deus. Você está vendo Deus falando aqui sobre roubo? Não é eu que estou tratando com ninguém aí do outro lado, não sei nem quem está aí do outro lado. Mas é aquele
que tem te dado emprego, é aquele que tem te dado aposentadoria, é aquele que tem te abençoado, é aquele que te dá vida e saúde. Se Deus tirar a saúde de você, acabou-se esse teu emprego. Porque uma das primeiras coisas que vão fazer é te lançar fora. É que nem uma irmã, irmãos, é de dar dó. Mais de 20, eu acho que 25 anos, servindo no estado, dando aula. Imagina quantos alunos ela lutou, ela dava aula no ramal, andava não sei quantos quilômetros para dar aula no ramal. Passou praticamente, olha, mais de quase 25 anos, fiel, dando aula ali. Irmãos, e quando foi agora, que ela chegou a uma certa idade, simplesmente desligaram ela. Não quiseram saber se ela está endividada, se ela tem filho para dar de comer dentro de casa. Só Deus para sustentar ela. Simplesmente desligaram, não preciso mais de você, do seu trabalho e pronto. Você está vendo como que é o homem? Que a nossa confiança não tem que estar no homem. Não tem que estar nesse emprego que você tem, nessa fonte de renda. Porque se alguma coisa acontecer, pode ser arrancado. Pode, irmãos. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Somente em Deus. Aí, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que temos te roubado? Aí Deus vem dizendo, olha, vocês têm roubado a Deus, vocês têm me roubado. Todavia vocês ainda perguntam, em que nós temos te roubado? Aí Deus enfatiza claramente aqui, em que temos te roubado? Aí ele vem dizendo, em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós estamos falando aqui de finanças, povo de Deus. Nós estamos falando aqui dessa área muito... Como é que eu posso explicar? Botar uma palavra certa. Essa é uma das... Assim como a área da saúde, ela é muito importante. A área financeira, ela é muito importante. Porque é a área financeira que você vai conquistar sua casa, seu mantimento, sua roupa, seu alimento. É uma vasta responsabilidade. É um vasto campo. É a área financeira, gente. Então, Deus quer que o seu povo vivam bem financeiramente. Mas não é só financeiramente, em todas as áreas. Mas aqui o Senhor está tratando pessoalmente, sem fazer curva. Ele está dizendo, vocês têm se afastado de mim? Eu me afastei de vocês? Vocês têm me roubado? E dá-se pergunta? Ou seja, é como se Deus tivesse dito, vocês ainda têm coragem de perguntar em que nós estamos roubando o Senhor? Como é que nós se afastamos do Senhor? Como? Você já viu aquele casal que mora dentro da mesma casa, mas que estão afastados, que um não pode nem tocar no outro? Que vive por viver? Que não tem mais comunicação, não tem mais respeito, não tem mais nada? Não tem comunhão, simplesmente está ali, mas não tem comunhão, não tem aliança, não tem respeito. Não dividem as mesmas responsabilidades. Assim estão muitos dentro da casa do Pai. Então ele vem dizendo, e que te roubamos? Ele vem deixando bem claro, vocês têm me roubado no dízimo e nas ofertas. Ele deixa claro que, gente, você que ainda não compreendeu, não julgue o ensinamento desse, apenas ouça. O Senhor diz na sua palavra que o sábio, foi um dos primeiros versículos, Gesilda, que eu também gravei no meu coração. Que ele diz assim, que o sábio, ele ouvirá e crescerá em conhecimento. Os tolos vai e despreza. Quem for sábio vai se reforçar nisso aqui e dizer, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Quem é tolo vai simplesmente ignorar e jogar fora. Mas aí a questão não é eu, é a palavra do Senhor. E aí aqui, povo de Deus, ele está dizendo, vocês têm me roubado sim, nos dízimos e nas ofertas.
Pastora, porque o que é dízimo? Dízimo é 10% do que você ganha. Se você ganha 10 reais, R$ 1, você tem que entender se R$ 1 é uma parte santa que você não pode tocar. Sempre eu vejo o dízimo como uma parte santa que eu não posso tocar. Eu tenho que devolver que é dele, porque é a semente que ele me dá. Então, na proporção que eu devolvo a ele, ele vai estar derramando muito mais bênçãos na minha vida. Gente, olha, para quem é dizimista, minha tia Jazilda é dizimista desde que eu me entendo de gente. Eu lembro que não sei se a senhora ainda usa aí no negócio da geladeirinha lá, né? Tá, a primeira coisa era o dízimo lá. Eu nunca esqueci disso. Às vezes, quando eu prego por aí, eu até falo, tia da senhora, mas não é coisa ruim não, tá? É sobre esse testemunho. Eu sempre falo da sua fidelidade por aí. E mesmo quando eu era pequena, eu via na geladeira lá o papelzinho, eu ia dízimo, primeiro lá em cima, né? Aí ela botava o resto das contas embaixo. Isso é princípios. Agora eu pergunto como é que é a vida da Jazilda. É uma vida abençoada. As filhas. É uma vida abençoada, gente. É uma vida abençoada por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aí ele vem dizendo aqui no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele diz, traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amados, a casa de Deus precisa ser mantida. Gente, quem está de fora é muito fácil julgar. Mas eu sou pastora e eu pastoreei aí e só sabe quem está dentro do negócio. Irmão, só sabe quem está dentro. Quem está de fora é muito fácil pegar uma palavra dele e não quero nem saber desse negócio de dinheiro. Mas quem está dentro, irmão, é uma responsabilidade grande. Porque tem que fazer toda a manutenção da casa de Deus. Tem necessidades a casa de Deus. Tem necessidade de pagar as contas. Tem necessidade de ajudar os menos favorecidos. Às vezes tem pessoas que estão passando dificuldades. E a gente, como igreja, tem que ter um fundo ali para ajudar. E eu sei o que é sofrer com isso. Quando eu estava pastoreando, tinha algumas pessoas que a gente vai alcançando para Jesus, pessoas muito carentes, que não tinham nem o que comer. Não tinham o que comer. E eu olhava, eu querendo ajudar. O meu Deus é testemunha, gente, mas por falta de dízimo, de pessoas para ajudar. Eu olhava, olha, eu vou falar, porque eu tenho que falar. Mas me dói até de falar isso, tá? E eu não ter como ajudar. Sabe o que eu fazia, irmãos? O meu Deus é testemunho. Eu saía pedindo nas casas, me expondo, pedindo 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, sabe, caladinha ali, sem tocar trombeta, não falava para quem era. E saía pedindo. Na época, teve um tempo que eu saía pedindo. Talvez alguém poderia pensar, isso é para pastora. Não, não era para mim. Era para fazer uma cesta básica para poder levar para quem estava faminto, membro de dentro da igreja, que estava passando uma fase difícil, sabe? Então, quando você pastoreia, você vê cada coisa, irmão, e às vezes eu fico impressionada como é que tem gente que não tem coragem de alimentar o seu próprio ministério, a vida dos seus pastores. A gente paga um preço porque a gente tem que abrir mão de trabalho. Para quem realmente quer se doar na obra pelas vidas, irmãos, é uma renúncia. E a gente vai ter privações, a gente vai ter necessidades. E quem é que vai suprir? Quem está de fora é fácil, vai trabalhar, mas as almas clamam, a gente não para, gente. A gente não para, é como um hospital, não para de chegar gente doente, gente atribulada, gente endemoniada. É qualquer hora da noite, é 2 horas da madrugada. Quantas vezes chegava gente aqui de madrugada, aqui, 11 horas da noite, me chamando para expulsar demônio? Você acha que é fácil? Fácil é julgar. A gente tem que estar dando conta, é uma responsabilidade gigantesca.
Quem está de fora não sabe. Por isso que o Senhor questiona, ele faz essa denúncia aqui. Para quem faz essas práticas, porque está fazendo a obra dele perecer, em vez de avançar. Em vez da obra do Senhor avançar, vai o quê? Vai fazer o quê, pastora? Vai, né? Não para porque o Senhor não permite, mas vai dar uma travada. Mas quando todos obedecem, o barco anda, povo de Deus. Então, trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ele está dizendo aonde? Na minha casa. Essa casa que muitos desprezam. Ah, não vou para a igreja hoje não. Se preocupa não. Vai chegar o dia e não ter mais a casa do Pai aqui na terra. Vai chegar o dia que não vai ter mais a casa do Pai não. Não se preocupem não. E olha, não está longe não, tá? Vai chegar o tempo daqueles que ficar vão querer. A palavra de Deus não vai ter. Vai querer aquele irmãozinho chato que vive chamando para ir para a igreja. Não vai ter, não. Esse pastor chato que... Pois é. Calma. Em breve não vai ter mais um pastor, um servo do Senhor. Não vai ter mais um... Não vai ter louvor, não vai ter pregação, não vai ter mais incômodo, não. Calma aí. Porque a casa dele um dia vai cessar. E aí quem parar lá dentro do inferno vai lembrar. Quando eu lembro da casa do Senhor lá na terra. Se eu tivesse firme lá, hoje eu estava lá na glória. Porque ele veio buscar o povo da casa dele, os filhos dele. Então, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vê se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos venha a maior abastança. Ele está dizendo, trazei todos os dias uma casa do tesouro. Por que Deus chama a casa dele de tesouro? Você já parou para pensar por que Deus chama a casa dele de tesouro? Isso aqui é o tesouro dele. A casa do tesouro, porque lá tem a joia chamada, não tem o rubi lá dentro, mas tem a joia chamada libertação. Lá dentro não tem o diamante, mas tem a joia chamada salvação. Lá dentro não tem a joia chamada jaspe, abdele, não. Mas lá vai ter cura interior. Lá vai ter novo nascimento. Olha os tesouros. Lá tem o Espírito Santo de Deus. Olha que tesouro. Lá tem o que mais? Tem os dons espirituais. Lá tem bênçãos. Lá tem cura. E ainda tem gente que despreza a casa do tesouro. Ainda tem gente que deixa de estar na casa do tesouro para estar em qualquer outro lugar. Ele diz para que haja mantimento na casa do tesouro. Aí ele diz, olha, e quando vocês trouxerem o dízimo e as ofertas de vocês, façam prova de mim. Deus, ele não deixa ladrão fazer prova dele não, porque não tem argumento. Como é que um ladrão vai fazer prova de Deus, reivindicar alguma coisa de Deus? Ele não está dizendo aqui, ei, você também que me rouba, pode fazer prova de mim, não. Ele está deixando claro. Aqui, olha, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Só pode provar a Deus quem é fiel a Ele. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu já fiz prova de Deus. Por coisas que aos meus olhos era impossível, Gesilda, alcançar, impossível.
Mas eu me ajoelhar, abrir aqui a palavra do Senhor e eu dizer, Senhor, está aqui. Todos os meses, Senhor, muito ou pouco, o que vem para minhas mãos, mesmo quando eu trabalhava de faxina por aí, tudo que vem para minha mão, se eu vem 10 reais, eu tiro o que é do meu Deus. E quantas vezes eu abri na humildade e disse, Senhor, eu só vou te fazer prova porque essa situação tá grande, tá difícil, tá demorando, tá me angustiando, eu tô com muita necessidade disso. E eu abri e digo, olha aqui, abre as janelas dos céus, derrama as minhas bênçãos, estou precisando, Senhor. Irmãos, e é impressionante como Deus honra. E eu vou dizer que é bênção grande, gente. Gente, tem tantas pessoas perdendo bênçãos grandes do Senhor por simplesmente endurecer o coração e não receber essa palavra e não aplicar na sua vida. Então, ele vem dizendo mais, no versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 3 coisas aqui o Senhor fala, quando nós devolvemos a 10ª parte do Senhor. Ele repreende o demônio devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, para que ele não interfira, ele não venha destruir, né, as nossas finanças, ele não venha destruir os nossos projetos. Deus, ele repreende e esse demônio, ele só é repreendido quando se obedece isso aqui que Deus manda. Esse devorador, esse demônio, ele age exclusivamente nas finanças. Como que ele age? Uma vez que a pessoa diz, ela sabe disso aqui e não obedece, pastor, o que vai acontecer? O devorador, a porta está aberta para ele entrar, ele tem livre acesso. E o que ele faz que eu não estou vendo ele? Ele quebra o ventilador que você mal acabou de comprar, ele queima a geladeira, ele promove dívidas. Você vai comprar um objeto ali, você compra numa loja, vamos supor, de 300 reais. Aí às vezes você sai dali, quando você chega ali do outro lado da rua, o mesmo produto tá de 150 reais. O devorador levou quanto da pessoa lá atrás? É uma conta, é juros altíssimos. Irmãos, ou seja, é como ele diz, o dinheiro vai para a bolsa, é um saco furado. Saco furado, saco furado. Como mais, pastora, que esse demônio ele age quando a pessoa não dizima, não oferta? Ele age nas doenças, nas enfermidades. Ele age nos vícios. Ele vai agindo, ele age, ele faz tudo para danificar suas finanças, para que o seu dinheiro não renda, para que você olhe e diga, meu Deus, cadê o meu dinheiro? Para onde foi? Quantas pessoas, povo de Deus, eu já vi de chegar para mim nessa minha casa, pastora, o meu dinheiro, eu não sei, pastora, para onde vai. E olha, a minha casa não tem nada. E quantas vezes eu ensinei, amada, obedece isso aqui. Você vai ver a sua vida mudar. O Senhor vai repreender esse devorador. Pastora, eu só vivo doente na UPA, pilhas e pilhas de remédio, injeções caríssimas, cirurgias caríssimas, é isso, é aquilo, é tanta coisa. Às vezes, povo de Deus, nós precisamos abrir a palavra do Senhor. Quantas vezes o Senhor já me curou de coisas que eu abri aqui, eu abria Malaquias 3:10, eu dizia, Senhor, eu não posso, Senhor, não permita que o devorador fique lançando doença em mim para que eu fique gastando o meu dinheiro com exames caros, com pilhas e pilhas de remédio. Senhor, restaura a minha saúde.
Irmãos, e quantas vezes o Senhor me curou? O Senhor me curou da coluna. Satanás um tempo quis apodrecer minha coluna. Minha família, meus irmãos, meu pai era doente da coluna, minha irmã, meus irmãos. Irmão, acho que tudo é doente da coluna. E um dia Satanás veio atingir minha coluna, querer estar lá, essa maldição hereditária na minha coluna. Eu lembro que uma vez eu fui em Porto Velho, eu conversando com meu pai, ele sentadinho assim, ainda era vivo. Eu lembro que eu conversando com ele, ele disse: minha filha, eu sinto tanta dor, nunca esqueci disso, nunca. Eu sinto tanta dor que eu não sei o que é viver um dia sem sentir dor. Cara, aquilo pra mim, até hoje eu lembro disso. Até hoje. Para ele se levantar, ele se levantava torto com a mãozinha na coluna. E aí eu percebi que Satanás tinha atingido minha coluna. O que a senhora fez? Foi pro médico, pastora? Correu? Fiquei ruim. Ruim que para mim sentar eu tinha que fazer assim, pá! Chega, parecia que estava arrebentando tudo. E aí eu disse: não, eu sirvo um Jesus que cura. Aí você vai no médico, vai no médico. Eu disse: não, tudo bem, Deus deixou os médicos, aleluia, mas cada um exerce a sua fé como convém, né? Eu vou buscar no Senhor. Ele cura, ele é o médico dos médicos. Deixa as minhas vagas para quem tá lá precisando. E aí eu lembro que eu fiz um jejum de 3 dias para o Senhor me restaurar, dar saúde à minha coluna. E aí nesse 3º dia, eu caladinha, sentei na minha mesa com muita dor. Fui entregar o jejum. Quando eu entreguei o jejum e disse: Senhor, eu vou fechar com louvor. E eu fui, cantei um louvor. Quando eu estava, acho que no meio do louvor, deu 3 estalos na minha coluna, gente. Pá, pá, pá. Até hoje, para a glória de Jesus, Jesus me curou. Mas eu abri Malaquias 3:10. Eu disse: Senhor, meu pai é assim, fulano é assim, gastam dinheiros com remédio, com exame. Senhor, eu sou dizimista, não deixo o devorador atingir minha saúde. Não deixa, porque o dinheiro que é para ir para ele estar devorando, vai para a tua casa, para o mantimento da tua casa. E Jesus me curou. Por isso que quando o Senhor fala, examine as escrituras, examine. Tenha um coração voluntário, aberto, fale abertamente para o Senhor. Não é para a gente se vangloriar, não, é conversar com Deus. Olha, Senhor, porque assim, né? Senhor, os remédios estão tão caros. Senhor, os exames é tão caro. Sabe? E assim vai, povo de Deus. Pedindo a misericórdia e a graça do Senhor, não para nós nos exaltarmos. No versículo 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados por causa de vós, sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: olha, quando vocês trouxerem os meus dízimos, eu vou vos abençoar, vou repreender o devorador, vou abrir a janela do céu, vou derramar bênção sobre sua vida, né? E outra coisa, né? Todas as nações da terra, todas as pessoas vão ver que você é uma terra deleitosa. Vão olhar para você, vão ver você bem espiritualmente, você bem financeiramente, você bem ministerialmente, né? As pessoas vão olhar e ver. Você talvez pode não andar em carro de ouro, né, na vanglória do mundo, mas você vai ter uma vida, você está entendendo, irmão? Uma vida estabilizada, que dê de viver nessa terra, sem mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. Estamos quase fechando. Segura aí, gente. Ensinamento bom é assim, demorado mesmo. Aí no versículo 13, as vossas palavras foram agressivas para mim. Oita. Aqui ele fala assim, olha, voltem para mim, ele dá aquela chama no povo, fala a falha deles, diz que eles estavam afastados dele, ele também, eu também. Agora, se vocês buscar minha face, vocês me buscar, eu vou trazer minha face de novo para vocês. Aí ele fala, olha, vocês estão me roubando. Ele esclarece aqui o motivo dessa insatisfação dele. Vocês estão me roubando. A minha casa tem que ter mantimento, a casa do tesouro. Os meus servos que trabalham lá têm que ter uma vida de mantimento, porque é um trabalho.
É um trabalho, não deixa de ser. É um trabalho árduo. Mexer com o povo é um trabalho árduo. Que se você não tiver no Espírito de Deus, você sabe? Porque a gente de todo jeito, com problema de tudo quanto é jeito, quer todo mundo ao mesmo tempo vir sobre você, pedir ajuda, socorro. E você tem que ter muito Deus e muita força, muito amor para poder, sabe? Não é nem dar conta, amenizar. É como os hospitais, entupido de gente toda hora. E os médicos têm que se esforçar para dar conta, sabe? É um trabalho. E eu não consigo entender por que tem pessoas que acham que serviço pastoral é uma brincadeira. Não é não, gente. Muito mais pesado é, porque tá trabalhando até contra as forças satânicas de Satanás. Aí é que o peso vem, aí é que a guerra é travada mesmo. Porque tá lidando com almas para o reino de Deus. Então, aí aqui o Senhor vem dizendo, mas se vocês, né, ouvirem a minha voz, vocês começarem a trazer o dízimo de vocês para minha casa, as ofertas, para manter a casa do tesouro, e diz, eu vou repreender o mal, ele não vai tocar nas vossas finanças, vocês não serão um povo estéril, vocês vão estar prosperando. Aí aqui no final, no 13, ele diz assim, olha só, mas as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Aí Deus está dizendo, ei, as palavras de vocês têm sido ofensivas para mim. Quantas pessoas têm ofendido a Deus? As vossas palavras têm sido agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizer, em que temos falado contra ti? Aqui o povo falava contra Deus e nem se dava conta. É assim, gente, todo dia. O que tem de gente blasfemando contra Deus que não se dá nem conta. E achando que Deus não está vendo, pessoas ofendendo a Deus, falando palavras ofensivas. Preste atenção. Você consegue imaginar pessoas ofendendo o Todo-Poderoso? Palavras ofensivas. Ele denuncia isso aqui também. Vocês se afastaram de mim. Vocês estão me roubando. E vocês têm me ofendido. Me falando palavras ofensivas. Muito grave, gente, isso aqui. Versículo 14, estou terminando. E vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, vocês têm falado palavras ofensivas para mim. E Deus fala até as palavras que eles têm falado. Deus está dizendo, vocês têm dito que é inútil servir a Deus. Vocês estão dizendo que é inútil me servir. Quantas pessoas já abandonaram, se afastaram de Deus dizendo que é inútil? Ah, depois que eu inventei de entrar na igreja, servir Jesus, minha vida piorou. Isso é uma ofensa muito grande ao Senhor. E aí o Senhor aqui, denuncia que as próprias palavras que eles mesmos falavam. E Deus diz, vocês dizem que inútil é servir a Deus. Que aproveita nós termos cuidado de guardar os seus mandamentos, seus preceitos e andar de luto. Sabe aquela pessoa murmurenta que Deus pode fazer e nunca tá bom? Você já viu aquela pessoa ingrata que você faz tudo por ela e no final das contas nunca tá bom? É ingrato, ingrata. Deus está falando aqui e vocês dizem que é inútil me servir. Vocês têm dito que vocês estão andando de luto diante de mim, que vocês estão tendo necessidades, ou seja, uma murmuração terrível diante do Senhor dos Exércitos. Deus aqui denuncia até as próprias palavras deles. Aí aqui no versículo 15, ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos,
Também os que cometem impiedade se edificam, se eles tentam ao Senhor e escapam. Deus está falando, eu tenho ouvido o que vocês estão falando. Vocês estão falando, tipo assim, Deus está dizendo, vocês estão falando que os ímpios vivem melhor do que vocês. Vocês estão baseando a vida de vocês com os ímpios lá fora. E o que tem de crente desse jeito nos dias de hoje, baseando a sua vida. Tem gente adoecendo de olhar demais para a vida dos outros. Aí olha porque os outros estão avançando, e ele olha tanto que ele esquece dele e de viver a vida dele conforme a vontade de Deus para ir. Mas ele quer a vida anela pela vida das pessoas lá fora, dos ímpios. Aqui o Senhor está dizendo que eles mesmos diziam, vocês dizem porventura, pois nós reputamos por bem-aventurados, e vocês dizem que felizes são os soberbos lá fora, que cometem impiedade, os soberbos, porque eles prosperam. Olha o que o povo dizia diante do Senhor. Nós que servemos o Senhor vive assim, nessa luta. Agora os soberbos ímpios prosperam, olha ali, enriquece. Olha ali. E Deus ouvindo. E eles tentam ao Senhor e escapam. Ele dizendo, e eles tentam a Deus e escapam. Não acontece nada com eles. Eles são soberbos, são maus, são ímpios, faz tudo quanto não presta, estão prosperando. E Deus aqui fazendo essa denúncia grave. Deus demonstrando a sua insatisfação. Aí Deus está dizendo, e vocês, diz, feliz é aqueles lá, os soberbos, ímpios, os que praticam a iniquidade, porque estão prosperando. Aí Deus vem dizendo no versículo 16, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um contra o seu companheiro. Aí está dizendo, eu tenho ouvido que entre vocês há aqueles que temem a Deus. Ainda tem no meio de vocês aqueles que temem a Deus, é que nem no dia de hoje. Muitos vão talvez rebater essa pregação, mas quem serve a Deus de verdade e teme a Deus vai ver que uma pregação dessa é uma pura verdade. É uma realidade. É Deus expondo nessa live a insatisfação dele com muita gente. Que dizimava, não dizima mais. Que ofertava, não oferta mais. Que estava com o Senhor, agora se afastou do Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que o temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. O Senhor está dizendo, eu sei que ainda no meio de vocês, ainda tem aqueles que temem, que defendem. E diante desses, tem um memorial. Tem um memorial, calma. Quem estiver pensando que não vai receber, vai sim. Então, para os que e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus há um memorial. Há uma escrita para os justos, os que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor é os que praticam. Por que Deus aqui ele dá liberdade para quem dizima fazer prova dele? Porque diante do Senhor tem um memorial escrito que ele é fiel, que tudo que vem para a mão dele, ele devolve. E nesse memorial há a escrita da obediência. A pessoa eu trouxe meu dízimo ao Senhor um mês. Diante do Senhor está no memorial, está lá. No céu, o memorial escrito. A nossa obediência. Aí ele vem dizendo, então aqueles que temem o Senhor, para que o temem ao Senhor e para que se lembre do seu nome.
Ele está dizendo, eu sei que entre vocês ainda tem aqueles que se lembram do meu nome. E nos dias de hoje não é diferente, é a mesma coisa. Eu conheço pessoas, gente, na minha trajetória, a gente vê de tudo. Não precisa a gente falar, mas a gente vai vendo. Não tem como não ver, não tem como não saber. Mas a gente vai vendo. Pessoas que anos dentro da igreja, nunca converteu o bolso. E a vida nunca saiu do lugar. Nunca saiu do lugar. Não há uma mudança. Porque não obedece diante do Senhor. No memorial não tem as suas obras lá. A sua obediência escrita. Para as bênçãos ser derramadas. Porque aqui na terra, se eu obedecer aqui, que nem quando eu chego, abro aqui Malaquias 3:10, vou falar, conversar com o pai, explicar, não é só pedir, tenho que explicar o porquê, Senhor, o remédio é caro, tal, vai tirar da minha boca, vou deixar de comer um alimento melhor, Senhor, para poder estar comprando remédio por causa dessa doença. O Senhor cura, me cura. Aí eu vou lembrando, Senhor, lembra que o Senhor curou fulano, o Senhor libertou tal, Senhor, lembra daquele paralítico, sabe, você vai, lembra da mulher do fluxo de sangue, o Senhor curou, Senhor. E aí é uma conversa, é uma navegação na palavra do Senhor, é uma conversa vai, o Espírito traz, sabe? É aquele diálogo gostoso que a gente passa a ter com o Criador. Por isso que é bom a gente termos conhecimento da palavra e quando nós formos conversar com o Pai, fazer nossas audiências particulares com o Pai, a gente conversar sobre as próprias palavras dele, para que ele saiba que a gente, poxa, minha filha é verdade, minha filha está chegando diante de mim, meu filho, com a minha própria palavra. Amém? Então, estou finalizando, aguenta aí. Versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poluei como um homem, poupa-lo-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o servo de Deus e o que não serve, entre o que serve e o que não serve. Sabe o que Deus está falando aqui? É o último versículo, gente. Segura aí. Deus está falando aqui, e eles serão meu. Quem? Os que obedecem, Senhor. Os que obedecem. O Senhor está dizendo, olha, agora esses justos que me ouvem, que procuram obedecer, enquanto os outros, né, estão se afastando, enquanto os outros estão murmurando, enquanto os outros estão só blasfemando, os justos estão se aproximando mais de mim e eu do meu justo. Aí o Senhor diz, e eles serão meus. Eita Deus. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Olha que coisa maravilhosa. Deus dizendo, olha, naqueles grandes dias, olha, quando esse povo que me obedece, que eu tenho prazer, sabe? Esse povo passa a ser particularidade minha, passa a ser tesouro meu, gente. Olha a diferença. Olha a diferença de quem é justo, de quem é grato a Deus para quem é ingrato. Olha a diferença das palavras de Deus se direcionando para o justo e a diferença da palavra de Deus se direcionando para os injustos. Os injustos, o Senhor está dizendo que ele retira até a face dele, afasta também deles. Mas para os justos, aqui os que temem ao Senhor, ele diz, vocês passam a ser minha particularidade, meu tesouro. Então você que está alinhado dentro dessa palavra, não se preocupe que você é tesouro do Senhor. Não importa se você não anda numa Ferrari, você não tem um jatinho, você não tem a conta bancária lá e rios de dinheiro. Ei, isso aí não é tudo não. Tem gente que tem tudo isso, mas não tem Deus. Não tem salvação, não tem alegria do Espírito, não tem nada espiritualmente. Está morto espiritualmente. Nem vida tem espiritualmente. Então vereis
Aí o Senhor está dizendo, e eu vos poupá-lo-ei, né? Como um homem poupa o seu filho que o serve. Ele está dizendo, ei, vocês que me obedecem, se chegar algum mal a algo, eu vou poupar vocês. Como um pai poupa o seu filho, cuida do seu filho, eu vou cuidar de vocês. É o testemunho que eu dei para vocês, né? Do meu intestino, né? De outras coisas que Deus me poupou, Deus me cuidou de mim, tirou aquelas doenças de mim, aqueles problemas intestinais, foi, né? Deus foi me curando. Porque ele deixa claro, olha, eu vou poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Ele está dizendo, olha, não se preocupe, continue fazendo, continue obedecendo. Porque até mesmo naquele grande dia, todos verão, né? Você que é a igreja real de Jesus subir, e quem quis ficar, vai ficar. Ele está dizendo, e então vereis outra vez a diferença. Ele está dizendo, olha, continue assim, porque eu vou mostrar para as pessoas, para as nações, a diferença entre o justo, né, e o ímpio. Não pense você que não tem uma diferença, porque tem. O próprio Deus mostra a diferença do justo para o ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Deus sabe, gente, quem realmente serve a Deus. Deus sabe quem realmente serve a Ele e quem não serve, quem está lá dentro apenas de fachada. Deus sabe quem é bode, Deus sabe quem é ovelha. Deus sabe quem é luz, Deus sabe quem ainda é trevas. Deus sabe quem é o joio, Deus sabe quem é o trigo. Ele sabe quem é o justo, quem é o ímpio. Ele sabe quem serve a Ele e quem não serve. Por isso que aqui nós encerramos aqui, Deus sabe. Estar apenas dentro da casa de Deus não é um tudo. É maravilhoso e temos que continuar. Mas dentro da casa de Deus, servirmos a Deus tem limitações, tem deveres. Se nós queremos os nossos direitos como filhos e filhas de Deus, nós temos direitos, o Pai nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, de recebermos as bênçãos dele que está sobre Cristo Jesus. Mas não podemos esquecer, povo de Deus, que do jeito que nós temos direito, nós temos deveres também. Nós temos deveres dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus. Temos preceitos a obedecer, temos ordens para obedecer. Isso pode, isso não pode. Temos que entender que o povo de Deus é separado, é diferente. Por isso que se chama povo de Deus, tesouro do Senhor. Propriedade peculiar do Senhor. Separado. Muita gente tem se perdido. Muita gente tem se perdido em relação à sua identidade original. De quem eu sou dentro da casa de Deus. Eu não tenho só direitos, eu tenho deveres a cumprir, a executar. Obedecer lideranças, obedecer a palavra do Senhor, cooperar para o bem-estar da igreja, do corpo de Cristo, promover a paz no corpo de Cristo, amar o próximo como a mim mesmo, cumprir o ID do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, dizimar, ofertar, estarmos ligados. Olhe para uma empresa, vamos imaginar um Araújo da vida. Eu gosto sempre de citar o Araújo, porque eu acho uma empresa bem organizada, por isso que Deus tem dado o crescimento, né? Começando, né? Nós sabemos que o dono, né, acho que um dos donos é fiel a Deus, né, servo de Deus e é fiel, até onde eu sei ele é muito fiel a Deus,
em relação às finanças, né? Por isso que Deus tem aí abençoado grandemente, né? Então, nós vamos ver que, vamos imaginar um Araújo, quando você entra dentro do Araújo, sempre que eu entro, eu gosto de observar, porque é tudo no seu lugar. Tem toda uma hierarquia organizada. Todos ali procuram se autorrespeitar, o cargo um do outro. É uma visão, parece que é uma visão mais aberta. Sabe? O operador de caixa não vai interferir ali no trabalho do zelador. O zelador não vai interferir nos repositor. Os repositor não vai interferir na parte administrativa. Os da parte da administrativa não vai interferir nos trabalhadores que está trabalhando lá, fazendo pão na parte da padaria, do açougue. E eu gosto de trazer isso para o meu entendimento ministerial. Todo mundo ali focado em uma coisa: o bem-estar da empresa, o bem-estar da clientela. Eu já fiz cursos, estagiei em alguns lugares, e uma das coisas que eles falam nos cursos é que, parece brincadeira, mas o cliente sempre tem razão e acabou. E acabou. O foco deles é os clientes. Ele não quer saber se o funcionário, sabe? O foco deles é o bem-estar dos clientes. Como a igreja tem que se comportar? Como a igreja de Jesus tem se comportado nos últimos dias? Gente, é uma vergonha. Missionário não respeita o trabalho pastoral, o pastoral não respeita o trabalho, o chamado do profeta. O profeta, gente, do levita que adora, todo mundo quer se intrometer e tudo, e acaba aquela bagunça, ninguém exerce o seu chamado como convém para o bem-estar do reino de Deus, das almas. Se nós trouxéssemos essa visão, Araújo, pastora, gente, você que é inteligente, você vai saber que eu não estou querendo introduzir. Mas se você é uma pessoa inteligente, você vai tentar discernir o que eu estou tentando passar para você. Estou tentando passar para você organização, educação, respeito ao próximo. Sabe? Você entra, eu gosto de observar as mínimas coisas. A educação até de quem, né, trabalha na limpeza. Uma educação, uma formalidade, a gente se sente bem, aconchegado. Você tem uma dúvida numa daquelas glândulas, é um produto que você está vendo no repositor, ele se levanta na maior educação, leva você até o seu produto, na maior, sabe? E, olha, obrigada, né? E, gente, isso faz tão bem, porque que às vezes na casa de Deus, gente, é um negócio tremendo. Cada um tem que se achar, cada um tem que visar o reino de Deus, visar as almas, o bem-estar do corpo de Cristo. Temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo, ali dentro tem mão, tem pé, tem olho, tem cabeça, tem coração, tem olho, tem ouvido, tem língua, tem boca, tem perna, tem tudo, o corpo de Cristo. Tem joelho. Você está entendendo, povo de Deus? A gente tem que pedir a Deus visão de entendimento, discernimento, para que o reino de Deus aqui na terra, a igreja, o reino de Deus, ele é perfeito. O que torna, deixa eu tentar achar uma palavra aqui, o que torna, às vezes, um pouco conflitos, é as pessoas mesmo. Não tem motivos para ninguém estar interferindo no chamado um do outro. Não tem motivo de estar condenando com pedra, todo mundo dentro da igreja com pedra para tentar
atingir uns os outros, matar. Imagina você tá sobre o seu corpo e dizer, você olha para sua mão e dizer, rapaz, não gostei dessa mão não. Aí pega uma pedra e começa a esbagaçar a tua mão. Tu mesmo, esbagaça a tua mão. Tu vai querer fazer isso? Rapaz, eu não gostei dessa orelha não. Pega uma faca e corta a tua orelha para ver. E por que quer fazer isso com o corpo de Cristo? Cada vez que machucamos um irmão, nós estamos machucando a nós mesmos, nós estamos machucando o próprio Jesus. Porque somos o corpo de Cristo. E só para nós finalizar com chave de ouro esse entendimento aqui do Espírito Santo. Você que é mãe, você que é pai, que ama seu filho, sua filha, você gostaria que alguém chegasse e começasse a espancar ele, judiar dele na sua cara? Furar, esfaquear, que está repreendido no nome de Jesus? Você gostaria de contemplar um negócio desse? Você acha que Jesus fica feliz, povo de Deus, vendo os seus próprios irmãos ali dentro da casa do Pai, se alfinetando, se matando, se apedrejando, cada um querendo ser melhor que o outro? É uma vergonha você assistir hoje em dia. Hoje em dia estão fazendo muito esses, como é que se diz? Esses debatezinhos de irmão com irmão, né? Aí você vê o ar de superioridade daquele que tem mais maturidade para aquele que está iniciando ali. Você vê no olhar, você vê a soberba transbordando, o olhar de estudo. Sim, mas aí querendo menosprezar, talvez um pouco do conhecimento daquele outro irmão, expor ao público. Ah, mas você falou isso, mas não tá nisso. E fica aquilo, sabe? E Jesus dizendo, não é isso que eu quero. Em vez de trazer um irmão para vocês ficarem se bibicando, traz uma alma, bota aí, entrevista ela, pergunte a ela o que eu fiz por ela. Pergunte a ela, dê essa oportunidade para ela dizer o que eu fiz, quantas libertações eu já libertei ela, quantas vezes o que eu já tenho feito. Bota essas pessoas, entrevista elas. Não fica fazendo isso aí e expondo para expor quem é mais gostosão, mais gostosona um do outro. Tem muita gente enganada, o povo de Deus, com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu Deus, meu Deus. Povo de Deus, essa é a palavra da parte do nosso Deus. Diante do Senhor há um memorial, aonde Ele nota as nossas ações a favor do reino dEle. Amém? Essa é a palavra da parte do nosso Deus. Eu espero que você tenha compreendido. É um assunto importante. Você que é dizimista fiel, continue na sua igreja, abençoando a casa do tesouro. Porque é lá que você vai, todo culto, receber o alimento de Deus, as bênçãos de Deus para levar para dentro da sua casa. Nada mais justo que você continuar abençoando a vida dos profetas, dos servos do Senhor. Amém? Do qual você, congrega. Amém? Você que era dizimista, você parou, você se afastou. Volte a devolver o que é do Senhor. Volte a devolver o que é do Senhor e volte o seu coração também para Ele. Amém? Para que Ele continue te abençoando, te libertando, te trazendo as bênçãos, que Ele quer derramar cada dia mais sobre sua vida. E você que nenhuma coisa nem outra, pastor, eu nunca dizimei. Mas quem sabe depois desse ensinamento maravilhoso, saudável do Senhor, com mansidão, talvez depois desse ensinamento você diz, poxa, eu não sabia que tem todo, que quando nós fazemos isso, acontece isso e isso, poxa, que bom. Quer saber? Eu vou começar a dizimar.
Vai lá, escolhe uma igreja que você vê que realmente, né? Vá lá, faça a sua aliança, devolva, que você vai ver daqui 1 ano como é que vai estar a sua vida. Mas não negocie. Não negocie o dízimo do Senhor por nada. Deus já me botou à prova. Pouquíssimas vezes. Vamos ver se ela, né, dele me apertar bem, de eu ficar. Ou compra a comida, ou devolve o que é do Senhor. Eu digo, não. Viver, eu vivi até hoje, aí você que me deu comida, vai continuar me dando. O que é do Senhor é do Senhor. Do meu Senhor não tem negócio. Amém? Glória a Deus. Então fica com essa palavra no teu coração. Quero te agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, porque Ele passou essa mensagem para você. Que você continue. E lembre sempre de ir reivindicar do Senhor. Tem uma causa impossível? Abra Malaquias 3:10, vai conversar com o papai. Fala para ele. Papai, olha esse juro aqui. Tá errado, Senhor. Isso aqui tá demais. Me dá uma saída. Gente, olha, não, se eu fosse contar para vocês os milagres que Deus já fez na minha vida. É muita coisa. Sabe, coisas, juros altíssimos de eu falar pro Senhor e reduzir lá embaixo, irmão. Lá embaixo, lá para baixo. Porque eu chego pro Senhor, o devorador quer comer, aqui, Senhor, quer tocar nas minhas finanças aqui nesse juro. Senhor, olha isso aqui assim. Olha, papai, onde o devorador tá aqui, me adoecendo. Olha onde ele quer tocar no meu dinheiro, Senhor. E remédio, exame, isso, olha aqui, Senhor. Nós precisamos explicar para o Pai. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, né? E essa foi o ensinamento de Deus. Há um memorial diante do Senhor. Amém? Seja fiel, que Deus te abençoe, que Deus derrame as suas bênçãos sobre sua vida, tá? Espero que você retenha esse ensinamento maravilhoso. E também, se você quiser depois aí entrar em contato, comprar um ingresso meu, já vai me ajudar. No dia 8 tá em cima, gente. Eu tô pela misericórdia, eu tô pela graça do Pai. Confiando, seja o que Deus quiser. Amém? Glória a Deus. Você que já me conhece, tem o meu telefone, pode mandar uma mensagem. Você, pastora, deixa aí no meu Face, teu número, eu entro em contato com você. Deixa uma mensagem aí, vou na tua casa, levo lá, você escreve e vamos aí, povo de Deus, sonhar todo mundo junto, né? Eu sonho na minha gravação, você sonha aí ganhar esses 3 mil reais, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, te rendemos graças, obrigada, meu Deus Pai, por essa live, por essa palavra maravilhosa. Palavra esta que eu me deleito. Palavra esta, Senhor, que foi este teu ensinamento que veio mudando radicalmente a minha vida. Porque quando eu olho para trás, Senhor, não tinha casa, eu não tinha nada, Senhor, nada, não tinha nada, Senhor. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu não tinha nada, nem o que comer. Chegou momentos na minha vida de eu não ter nem o que comer. Chegou um momento de eu não ter nem água para beber, que eu saía da onde eu estava, do apartamento de favor que eu morava com uma amiga, e eu tinha que ir no colégio, andar um tempão de noite, esperar as aulas terminar, para ir no colégio, pedir o vigia para entrar e pegar aqueles litros de 2 litros de água para me levar para casa para beber, porque não tinha água, era uma falta d'água, era um lugar muito escasso de água, e nós não tínhamos dinheiro para comprar água, e nós passávamos muitas vezes horas e horas querendo beber água, não tinha que esperar os alunos sair. Cheguei a passar fome de olhar e não ter o que comer, Senhor. Mas hoje eu olho para a minha mesa, pela Tua graça, para a minha geladeira, Senhor. Eu tenho, Pai, o que comer, eu tenho minhas frutas, eu tenho minha verdura, eu tenho meus legumes, eu tenho minha mistura, Senhor. Por quê? Porque eu entendi, Senhor. Eu entendi quando eu ouvi pela primeira vez essa parte, devolver o dízimo, porque o Senhor abençoa aqueles que te obedecem. E eu lembro que o meu primeiro dízimo, Senhor, que eu trabalhei, que eu peguei, eu lembro que eu me ajoelhei na beira da cama e eu chorava, e as minhas lágrimas molharam o meu primeiro dízimo. E assim eu continuo fazendo ao longo desses anos. Sempre me ajoelho, te agradeço, separo a tua parte e devolvo, Pai, para que haja um mantimento na tua casa, papai. Como esses dias, né, aqueles pastores estavam sem microfone, Senhor. Sem microfone, não tinha condições de comprar os microfones para fazer os cultos.
e a minha fidelidade para contigo tornou possível eles comprassem aqueles microfones aonde os pregadores vão lá e o Senhor usa para abençoar os próprios da casa, que muitos, Senhor, nem dizimam na própria casa que eles congregam, Pai. Mas que o Senhor, não estou aqui para julgá-los, mas que o Senhor bote esse amor no coração, meu Pai, das pessoas, esse entendimento. Porque, Senhor, foi um amor que o Senhor colocou no meu coração quando eu ouvi a pregação. Eu achei tão linda, tão poderosa, que entrou no meu coração e eu disse, de hoje para frente eu vou ser dizimista na casa do Senhor. E foi tudo que o Senhor queria para fazer a mudança na minha vida. Para a glória do Teu nome. Antes eu andava a pé, hoje eu tenho um transporte, não tinha casa. Perambulava no que era dos outros, era humilhada. Hoje, Senhor, tenho meu cantinho, tenho minha casa. Eu não tinha, Senhor, um guarda-roupa. Guardava minhas roupas dentro de caixa de papelão. Hoje eu tenho um guarda-roupa de 6 portas, Senhor, em cima e embaixo. Senhor, não tinha uma geladeira que prestava. Hoje eu tenho uma geladeira maravilhosa. Senhor, eu não sabia o que era ter uma mesinha, nem para comer em cima. Comia no chão, hoje eu tenho uma mesa de mármore, de porcelanato, perdão. Assim, Senhor, não é riqueza, mas é o básico para que nós possamos ver que o Senhor é bom, que o Senhor nos abençoa. Que essa mesma alegria que o Senhor promoveu no meu coração, o Senhor promove no coração dos teus filhos, dos que dizimam, que continue assim, mais amorosos e atentos. Quem desistiu, volte a dizimar. Quem nunca dizimou, decida fazer essa aliança contigo hoje, de ser fiel, para que lá na frente eles venham dizer, nossa, valeu a pena aquela ministração daquela mulher, valeu a pena a ministração que Deus deu através da pastora e profetisa Maria. Hoje minha vida mudou, porque, Senhor, é real, todos aqueles que obedecem ao Senhor têm uma vida transformada. Obrigada, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu favor. Cobre o Teu povo de bênção, sabedoria e entendimento. E eu Te agradeço. E livra-nos, Pai, de todo mal. Nos conceda uma semana de paz e de alegria e de muito livramento. Amém. Povo de Deus, fique com Deus. Que Deus vos abençoe. Tia Zilda, que Deus abençoe a Senhora e todos vocês que estão aí do outro lado.